Abra sua Bíblia na primeira página. Você vai ver que tem, antes das páginas da Bíblia, tem umas partes de cartão, umas páginas mais grossas, né? Estão encontrando? Estão vendo? Um monte de letrinha escrito com os números grandes ao lado. Estão achando? Acharam? Isso é a Dei Verbum, viu, turma? Se vocês têm em casa e não leem, né? Isso é o documento escrito pela igreja que fala sobre a palavra de Deus, a revelação divina. Constituição dogmática Dei Verbum. Agora que vocês sabem que ela existe, que ela tem, procurem lê-la, ok? Bom, mas eu ia dizer que no número 25 desse documento, tem dizendo assim, presta atenção, o que nos ensina a Santa Igreja. A leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça um colóquio entre Deus e o homem. Dei Verbum, número 25. Ou seja, a igreja nos ensina a ter um contato com a palavra de Deus. É o próprio São Jerônimo que nos exorta a isso. Mas a igreja acrescenta, é necessário um contato em oração, para que não seja uma leitura intelectiva. Eu conheço um ateu que leu a Bíblia 3 vezes. Eu conheço 2. Um leu 3 vezes, outro leu 1 vez. E conheço muitas pessoas que não creem em Deus e que conhecem muitos trechos da palavra de Deus. Leram a Bíblia. Nós não podemos ler a Bíblia como um livro qualquer. É necessário, como diz a Santa Igreja, lê-la em oração, para que ao invés de uma simples leitura, se estabeleça um colóquio entre Deus, que é a palavra, e o homem, que é você. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita, que se refere às Sagradas Escrituras, que ele diz assim, preste atenção nessa frase, como é interessante. Vã um pregador da palavra de Deus, externamente, quem ela não presta ouvido interiormente. Entenderam? Nem eu, vou repetir. Diz assim, é vão pregador da palavra de Deus, externamente, quem a ela não presta ouvido interiormente. Ou seja, uma pessoa que prega a palavra de Deus externamente, uma pessoa que prega a palavra de Deus só da boca para fora, é um pregador vão. Essa pessoa que não tem uma escuta íntima da palavra de Deus. Ou seja, não adianta ler a palavra de Deus, eu quero ler a Bíblia. Né? Aí sai tudo. Faz um curso de leitura dinâmica para poder ler todo o Antigo Testamento em uma semana. Não adianta nada isso. Não adianta. A Bíblia é a revelação de Deus. E Deus se quer revelar a nós como uma pessoa. Deus não é um livro. Deus é uma pessoa. Então é necessário que nós entremos em oração, para que através do Espírito Santo nós possamos mergulhar nessa revelação de Deus, nessa graça, que é a revelação de Deus através da palavra. Então o conhecimento de Deus através da Bíblia passa e gerará em nós uma pregação viva e de poder. Porque eu não tenho conhecimentos intelectivos, mas eu tenho uma experiência viva com o próprio Deus através da palavra. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, que tem gente dormindo, para acordar. Ministério de Música. Como foi a nossa eleição e o que Deus pede de nós hoje? E nesse momento nós estamos vendo os meios para nós darmos uma resposta a Deus. Os meios que nós apresentamos no primeiro momento para nós amadurecermos na fé e crescermos no conhecimento de Deus foi o crescimento no batismo do Espírito Santo, a oração e o contato com a palavra de Deus. Nós vamos ver agora um pouco sobre os sacramentos. De modo particular, sobre o sacramento da reconciliação e o sacramento da Eucaristia. Quando nós amadurecemos a fé, nós mudamos a nossa ótica com todas as coisas que nos cercam. Da mesma forma como nós mudamos a nossa ótica na primeira experiência com Deus. Portanto, é necessário que nós tomemos agora, como adultos da fé,
um comportamento amadurecido diante dos sacramentos. De um modo particular, reconciliação e Eucaristia. Os sacramentos devem ser para nós uma fonte viva de graça e de poder de Deus. Nós não podemos continuar nos aproximando tanto do altar na Eucaristia como do confessionário de uma maneira leviana, de uma maneira medíocre, de uma maneira mecânica. Infelizmente, acontece um fato que barateia o sacramento. Fala-se muito que a renovação, as pessoas que fazem parte da renovação carismática gostam de confissão, né? Tanto é que os padres que têm renovação nas paróquias testemunham isso, que a assiduidade dos católicos no confessionário é muito grande da parte daqueles que são da renovação carismática católica. Mas isso é muito bom, porém corre o risco de, como das outras coisas, tornarem-se levianas. Portanto, é muito necessário que nós tenhamos a consciência do que significa o sacramento da reconciliação e o sacramento da Eucaristia na nossa vida. Os sacramentos, eles têm em si uma eficácia e uma frutuosidade, né? Todo sacramento tem uma eficácia e uma frutuosidade. O sacramento da Eucaristia tem uma eficácia e tem uma frutuosidade. O sacramento da reconciliação, da mesma maneira. E o que é isso? A Eucaristia que eu recebo é a mesma Eucaristia que você recebe. É o mesmo corpo de Deus. É o mesmo corpo de Jesus Cristo. E contém nesse corpo, nesse mistério, todo o poder e toda a graça de Deus para nos transformar e para nos levar a ter uma maior intimidade a Deus, ao Pai, por meio da graça de Jesus Cristo que se doa a nós. Mas a maneira pela qual eu recebo o corpo de Cristo na fila da comunhão determina a frutuosidade desse sacramento na minha vida. Vou explicar melhor. Uma pessoa que entra na fila da comunhão, estando confessada, estando numa vida de luta, de crescimento na fé e de fazer a vontade de Deus para si, é uma pessoa que recebe a Eucaristia, que vai surtir um efeito de fortalecimento da fé, vai alimentar a alma dessa pessoa, vai nutrir o espírito, fazendo com que ele se firme cada vez mais nessa determinação de crescimento e de conhecimento da vontade de Deus. Uma outra pessoa que entra nessa mesma fila da Eucaristia, em pecado mortal, numa vida longe da vontade de Deus, numa vida sem ter uma dedicação a Deus, sem ter uma busca de Deus verdadeira, ela pode estar até fazendo uma atitude muito negativa para si mesma. Como diz São Paulo, pode estar comungando com a sua própria condenação, né? Então, eu dei esses dois exemplos para que nós possamos entender que a maneira pela qual nós recebemos o sacramento vai determinar a frutuosidade desse sacramento, vai determinar a graça, a correspondência, a ação da graça em nós. Mas é lógico, né? Isso é mais do que lógico. Se eu vou receber a Eucaristia, uma colocação mais simples, com o coração aberto, cheio de fé, sabendo que realmente ele é o corpo de Deus e que por meio da Eucaristia eu tenho um encontro pessoal e íntimo com Deus, numa prova e numa experiência profunda desse amor de Deus, a eficácia e a graça desse sacramento, a frutuosidade desse sacramento na minha vida é muito maior se eu fosse para a fila da comunhão, confessado, mas também de uma maneira fria. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês têm língua? Vocês estão entendendo a diferença? Então, é importante que nós tenhamos a consciência de que a eficácia dos sacramentos, essa é constante. Essa é constante. A Eucaristia é a Eucaristia. É o corpo de Deus, não tem quem mude isso, né? E quando o padre dá a absolvição, ele perdoa os pecados. Mas a maneira como eu recebo essa graça de Deus, a maneira como eu recebo essa semente de graça de Deus, é que muda.
a maneira do meu coração, o solo onde cair essa semente, é que vai determinar a frutuosidade dessa graça. Por isso é necessário que nós nos aproximemos do altar e do confessionário com um coração mais consciente da graça que nós estamos recebendo. Para isso é necessário que nós tenhamos um pouco de conhecimento sobre os sacramentos, os fundamentos catequéticos da nossa vida. É necessário que nós aprofundemos agora à luz do Espírito Santo todo o sentido profundo da Eucaristia e da confissão, para que essa graça possa gerar aquilo que ela tem em si mesma, que é a graça e o poder, para que a confissão e a Eucaristia possa gerar graça, possa gerar vida em nossa alma, possa realmente fortalecer-nos na caminhada e possa também ser uma fonte de poder de Deus, uma fonte de libertação na nossa vida, um encontro pessoal e íntimo com um sinal sensível da presença de Deus. Hoje, na manhã de hoje, foi falado que nós deveríamos ser para o mundo Eucaristias vivas, né? Deus se dá para nós como alimento, para que nós nos doemos aos irmãos como alimento. É necessário nós nos aproximarmos de uma maneira mais frequente e específica da Eucaristia através da adoração. Quem aqui tem o hábito de fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento? Só para a gente saber, levanta o braço. Isso é bom. Mas muitos ainda não têm, né? Então é necessário que nós nos despertemos para essas realidades. E são coisas de adultos na fé. Tirar um tempo semanal, se possível, mais que semanal, para adorar Jesus Eucarístico. Tem muitas paróquias que fazem exposição do Santíssimo. O fundador da Ordem dos Sacramentinos diz que o mundo ainda não se converteu porque os homens não adoram a Cristo na Eucaristia. Talvez essa missão caiba mais a nós do que aos homens de uma maneira geral. Então, é necessário, meus irmãos, buscar nos sacramentos da Eucaristia e da reconciliação uma fonte de graça e de poder para nós amadurecermos e crescermos na fé. Uma outra forma de nós nos mantermos nessa caminhada de conhecimento e crescimento é a penitência. Atenção, muita atenção para isso. A igreja está convencida de que a conversão não pode ficar parada no simples nível de movimento interior de retorno a Deus, mas precisa encarnar-se na mudança de comportamento, na mortificação e em atos de justiça e caridade. A tradição, considerando o preceito divino, o dever de fazer penitência, que tem lá em Lucas 13, versículo 3, quando Jesus diz, se não fizerdes penitência, todos vós morrereis. Ela adota essa direção espiritual, de que é fundamental para o cristão a vida de penitência. Não basta só eu ter uma experiência com Deus e ter aquela experiência maravilhosa no amor, dizer, eu vou mudar minha vida porque isso é tudo na minha vida. Não basta isso. É necessário isso ser exteriorizado através de atitudes de mortificação, de disciplina, de mortificação da carne e de um crescimento maior no espírito. Isso é o que é conhecido como a ascese. São Paulo fala muito bem sobre a ascese, em Romanos capítulo 8. Uma página da Bíblia que deve ser decorada por todos nós. Vamos abrir. O que é a ascese? A ascese é o crescimento do homem espiritual em detrimento da morte do homem carnal. Ou seja, é o ir deixando todas as práticas carnais e dando espaço para o nascimento do novo homem. E um dos meios para que isso aconteça é a mortificação. Então São Paulo, depois de fazer uma explanação sobre a vida no espírito, ou seja, como o homem deve viver no espírito, como ele deve se deixar mover pelo espírito, ser motivado pelo Espírito e ser conduzido pelo Espírito.
Ele, no finalzinho, no versículo 12, diz o seguinte, vamos acompanhar. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Palavra do Senhor. São Paulo nos ensina muito claramente isso. E deixa bem claro. Existe o Espírito que foi nos dado no batismo. E esse Espírito que nos foi dado é uma graça de Deus que nos faz aproximarmos dele por meio da sua vontade. E essa vontade de Deus é a que nos leva para o céu, conforme nós vimos anteriormente. Mas, ao mesmo tempo, nós somos carnais, corrompidos pelo pecado original. Nós temos uma influência que nos arrasta em contraposição à força de Deus, nos arrasta para longe de Deus, que é o movimento da carne. E São Paulo diz, nós não somos devedores da carne. Nós não devemos ao pecado. Nós não temos nenhuma dívida com o pecado. Muito pelo contrário, né? A nossa dívida é com Deus, porque é Deus quem nos promete a vida eterna. Então é a Ele que nós devemos prestar culto e fazer a sua vontade. Então, se nós não temos nenhuma dívida com o pecado e nem com a carne, nós não podemos nos deixar ser guiados pela carne. Se nós formos guiados pela carne, nós vamos morrer. Porque tem lá em cima, dizendo assim, com efeito, os que vivem segundo a carne, desejam as coisas que são da carne. E os que vivem segundo o Espírito, desejam o quê? As coisas que são do Espírito. Agora, preste atenção, de fato, o desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do Espírito é vida e paz. Então, a sua carne, ela deseja a morte, porque esse corpo é mortal. E o seu Espírito, ele deseja a vida, porque ele é eterno. O plano de Deus é que você se perenize nele. Então, se você se deixar guiar pela sua carne, você vai entrar num caminho largo, muito largo, onde muitos por aí entram, diz a palavra, que vai dar onde? Longe de Deus. Longe de Deus, né? E se você se deixar guiar pelo Espírito, que é o caminho estreito, estreita a porta, onde por aí poucos conseguem passar, esse caminho vai dar junto de Deus. Então, meus irmãos, é necessário nós termos a consciência disso. Está escrito na palavra, é ensinado pela Santa Igreja. Nós agora somos, como homens, conscientes da verdade da fé. Agora, que isso não fique só na nossa cabeça, mas que nós nos apliquemos a isso. Levanta o braço quem jejua toda semana aqui. Agora, levanta o braço quem acha que jejum faz bem para o espírito. Por que vocês não jejuam? A gente vive nesse conflito, a gente sabe o que é o certo, mas não faz. Parece criança que quer pirulito, né? Só que, meus irmãos, a partir de agora, Deus nos quer homens e mulheres amadurecidos na fé, não mais impulsionados pelos apetites, mas totalmente cedidos à graça da vontade do Pai, que é muito maior do que a graça, ou muito maior do que a força e a vontade do mal, que é o pecado. A gente às vezes cai numa confusão tremenda, de pensar que fazer o bem é muito difícil, de pensar que é mais fácil ser pecador do que ser santo. Mentira. Mentira. Muitas vezes nós caímos nessa tentação do inimigo de Deus. Ele nos faz pensar que é mais fácil eu ser pecador do que eu ser santo. É mentira, e eu provo. O pecado, ele é mortal. Ele se acaba nesse mundo, e esse mundo passa. Então ele é limitado. Ao passo que o Espírito, que Deus, é uma graça infinita e eterna. Então, o que é limitado não pode vencer o que é eterno. Isso é uma mentira. O eterno vence o que é mortal. Deus vence o pecado e já venceu em Cristo. É necessário apenas nós aderirmos a esse chamado à salvação.
Então, é preciso que nós tomemos consciência dos fatos e dos valores. Muitas vezes nós nos deixamos ser conduzidos por essa mentira e caímos longe de Deus por conta dela, pensando que ainda somos vítimas, né? Achando que Deus é que nos ajudou. Não é isso. Deus dá maiores condições para você ser santo do que você tem para ser pecador. Então isso é um grande engano que deve sair da nossa vida. E tomada essa consciência, vamos agir como pessoas amadurecidas na fé. O que é necessário para que a gente cresça no Espírito? Mate a carne. Mate a carne. Existe uma área da sua vida chamada vontade. Vocês já ouviram falar da vontade? Quem manda em você é a sua vontade. Então, você fica em pé quando você quer ficar em pé. A sua vontade diz, fica em pé. Então você fica em pé. Não é isso? Junto com a inteligência, elas governam você. E quem manda em você é você. Não é Deus nem é o demônio, é você mesmo. Então não tem essa de que, porque o demônio me fez cair. Não tem. Ele tenta. Quem cai é você. Né? E tem gente que mergulha com gosto de gás na lama, né? Então é preciso tomar uma consciência de que quem manda em mim sou eu. O que eu faço é o que eu quero. É o que a minha vontade diz. Lógico que nós somos frágeis, mas a partir do momento que eu me determino a fazer a vontade de Deus, Deus vai dando as graças e vai me educando e me fortalecendo para crescer nisso. A vontade do Pai, diz Jesus, é o quê? Que todos sejam santos. Se a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo, quem irá impedir isso, meu irmão? Que saia do nosso meio essa mentira que se opõe a essa verdade de Deus. Porque nós somos chamados a ser santos. E ser santo não é impossível. É possível. E é a vontade de Deus. É mais do que possível. É a vontade de Deus. Então, a ascese, através da penitência, é um meio pelo qual eu vou mortificar a minha carne. Mortificando a minha carne, eu vou controlando os ímpetos daquela que quer me arrastar para longe de Deus. E vou dando a total fluência do Espírito em mim mesmo. A igreja ensina que nós podemos praticar a penitência através de 3 caminhos. Quem sabe? Vamos lá. O primeiro é jejum. Tá certo, poucos sabem, mas bem forte. O primeiro é o jejum. O segundo é a de novo, o segundo é a oração. Uma pessoa disse. E o terceiro são as obras de caridade. Então, jejum, oração e obras de caridade. Mas vamos para frente. Uma outra forma de nós amadurecermos e crescermos cada vez mais em intimidade com Deus é através da castidade. Quando se fala em castidade, o que vem à nossa cabeça é em padre, vem à cabeça um sacerdote, um celibatário, coisas desse tipo. A castidade não é para aqueles que têm voto de celibato, somente para estes. A castidade é um chamado para todos os cristãos. Nós temos uma ideia muito corrompida do que seja castidade. Castidade é um coração indiviso. É um coração totalmente entregue a Deus. Ser casto não significa só a abstinência de uma relação sexual. Isso talvez seja um dos menores pontos. Ser casto é ter um coração totalmente voltado para Deus. Muitas vezes falam que o coração se corrompe na prostituição carnal. Mas eu creio que a maior prostituição do nosso coração é com muitas coisas que ocupam lugar nele, que tomam o espaço de Jesus Cristo. Pessoas, coisas, ideias, problemas, planos pessoais, decisões puramente humanas. E isso vai nos dividindo. Ao invés do nosso coração estar totalmente sedimentado em Deus, começa a estar em mim, nas pessoas, nas coisas e em Deus. Um coração casto é um coração totalmente voltado para Deus. Indiviso, inteiramente dado e doado para Deus. Deus é espírito.
Somente no Espírito o homem pode se unir plenamente a Deus. Por isso, todo homem deve se espiritualizar, submetendo e condicionando seus apetites e afeições humanas ao Espírito Santo. Ou seja, eu estar planificado em Deus, um coração totalmente indiviso, para que isso aconteça, é necessário que eu entre na ordem de Deus, que é uma ordem sobrenatural. Deus é Espírito. Então é preciso que todo o meu ser se espiritualize. Por isso que é necessário a renovação do batismo. Por isso que é necessário os sacramentos. Por isso que é necessário todas as fontes de graças sobrenaturais. Porque, munido dessas graças sobrenaturais, eu vou me espiritualizar. E, alimentando o meu espírito, eu passo a ser um homem do espírito e não da carne. Então eu vou me unir plenamente a Deus. E essa atitude de planificar-se em Deus é o que nós chamamos de vivência da castidade. E a vivência da castidade, ela gera uma fecundidade espiritual, tanto na pessoa, na própria pessoa, como na comunidade e na igreja. Quem vive a castidade tem uma grande fecundidade espiritual e gera uma fecundidade espiritual na comunidade e na igreja em que está. Também, do mesmo modo, a pessoa que não vive a castidade, ao invés de gerar fecundidade, gera uma esterilidade espiritual. Então, muitas vezes nós temos uma vida espiritual muito estéril. Eu ressalto agora para que nós pensemos um pouco. Será se essa esterilidade não está como causa por falta de castidade da nossa parte? Será se as ausências de Deus na nossa oração, que muitas vezes nós dizemos, isso é porque Deus é aridez espiritual, né? Será que se Deus se retirou ou foi você que se retirou da presença dele? Então, muitas vezes nós nos afastamos de Deus e dizemos que foi Ele quem o fez. Então, a castidade, ela gera a fecundidade espiritual e gera a vida espiritual. Uma alma casta é profundamente fecunda espiritualmente e tem uma vida plena em Deus. Também, ao mesmo tempo, uma alma que não é casta, ela não vive uma plenitude de Deus. Ao invés de fecundidade, gera esterilidade. Ao invés de vida, gera morte. Então, meus irmãos, a castidade é esse coração indiviso. É um coração totalmente voltado para Deus. Muitos de nós pensamos e temos uma concepção errada da castidade. Temos uma concepção de que isso é um fardo, de que isso é um peso.